Olá, meus amigos empresários e empreendedores. Hoje iniciamos mais um CamexCast, o podcast da Camex, Câmara de Comércio Exterior do Alto Tietê e Vale do Paraíba. E hoje com um convidado muito especial, ele que atua na vida privada, na vida pública e tem um monte de história, é um filho da cidade. Eu gostaria de convidar aqui esse nosso convidado a se apresentar, o nosso querido Juliano Abbe. Juliano, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo a CamexCast. Valeu, Denis. Fala, pessoal. Grande abraço a todos aí. Obrigado pelo convite. Não vou me atrever a falar o nome do programa, mas parabéns a todos os integrantes aí da Camex. Isso aí, bacana. E eu não estou só hoje nessa missão aqui, nós temos aqui os nossos grandes guerreiros, os membros da Camex, a diretoria da Camex que vai participar desse bate-papo aqui com a gente, o Rafa, que é o nosso diretor de marketing e comunicação da Camex, o nosso presida, hoje temos a presença do nosso presidente aqui, o Vladimir Machado, que é o presidente da Camex também, e vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, sem estender demais. Juliano, eu queria que você falasse pra gente, começando aqui, como é que começou a sua carreira? O que foi o pequenino Juliano Abbe lá atrás? Onde você começou a estudar? Como é que foi? Como é que você se interessou pela vida pública? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Juliano. Começar de trás para frente, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu acabei me ingressando na vida pública no ano de 2012 como vereador. 4 anos depois, a gente participou de um novo pleito eleitoral e nós nos elegemos vice-prefeito aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Para quem não conhece, fica aqui na região metropolitana, todo mundo ainda confunde Mogi das Cruzes com Mogi-mirim, Mogi Guaçu. É verdade, Importante ressaltar. Tive em Santos, local que o Vladimir conhece muito bem, esse final de semana, e o pessoal vinha me perguntando sobre isso. E a vida pública, ela, embora estivesse sempre ali integrando o ambiente familiar por conta da história e da ocupação e dos anos de vida dedicado ao serviço público pelo meu pai, o fato é que até o ano de 2012, até os 30 e poucos anos, não é que eu não me interessava pela política, eu sempre me interessei por política, mas eu nunca tinha pensado em interagir ou participar de um processo eleitoral, que são coisas diferentes. Mas mesmo com o seu pai tendo essa presença tão marcante na política? Especialmente pelo fato dele estar tão presente na política que eu evitava. Ah, sim. Teve esse efeito reverso. Exatamente. Foi até por isso que eu saí de Mogi muito cedo. Pelo fato do meu pai ser muito conhecido, pelo fato do meu pai ter muita notoriedade dentro da cidade. Eu confesso que não me sentia muito confortável com isso, nem dentro da escola. Então eu saí de Mogi... Os caras te zoavam na escola, fazia bullying com você lá? Não é que zoava, mas eu já cheguei a ter situações assim um pouco constrangedoras de cobrar coisas. Professora da 6ª série. Lembrando que eu estudava numa escola particular. Então, professora da 6ª série pedindo e escrevendo na minha agenda para que eu providenciasse um ônibus para excursão, já que meu pai na época era deputado. Super oportuno, né? Lembrando que eu tinha 12 anos. Super bom senso. Aquilo não me incomodou na época, mas a minha mãe ficou extremamente chateada com esse tipo de coisa. Então, lá pelos 15, 16 anos, eu saí de Mogi. Na época, fui morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, como várias crianças aí, jovens de classe média acabam fazendo. Numa época que, diga-se por oportuno, era mais barato, porque a gente não tinha que custear a escola, as famílias americanas tinham isenções fiscais de imposto de renda, então era mais fácil, eu acho, naquela época, participar desse processo, era menos custoso. Né? Logo que eu regressei para o Brasil, eu já fui direto para São Paulo, então eu quase não fiquei aqui. Eu fui voltar para Mogi. Você conheceu o beisebol, não? Não, eu já jogava beisebol em Mogi das Cruzes. Eu comecei a jogar pequeno também. 7, 8 anos de idade, comecei a jogar. Aí joguei até os 12, 13. Eu tive que operar, fiz uma cirurgia muito séria no ombro, por sobrecarga mesmo, de musculatura não preparada e tal, e voltei a jogar lá. Esse intercâmbio, então, foi estudantil e esportivo também. Eu aproveitei o período. Aproveitou para jogar lá fora. Eu tive sorte de estar numa escola que tinha um bom programa de beisebol. Não são todas as escolas que têm bons programas de esporte. E quanto mais de um tão específico assim como o beisebol, né? Não lá, né? Lá, beisebol, futebol americano, trekking ou atletismo é muito difundido lá. Não é que nem futebol aqui. Por isso que os caras ganham muitas medalhas no atletismo, por exemplo. Né? Todas as escolas têm trekking lá.
Aí, ao retornar para o Brasil, engraçado que, por conta dessa experiência internacional, meu sonho passou a ser diplomata. Eu queria estudar no Instituto Rio Branco e comecei a estudar numa época que exigia-se francês, então aquilo me desmotivava um pouco. Eu tinha o inglês fluente, mas francês... É outra pegada. Nem nome de comida, nem filé mignon eu falava direito. O croissant? Saiu o croissant? O croissant também não saía. E aquilo foi meio que me desmotivando até, mas ao eu passar na faculdade, fiz direito na época, durante o período todo da faculdade, eu ainda sonhava. Você fez em a passar. faculdade aqui em Mogi Em das São Cruzes Paulo. mesmo, Em São Paulo. Eu ainda sonhava em prestar a prova do Instituto Rio Branco, estudei toda a composição, começa o terceiro diplomata, enfim. Itamaraty era a meta. Itamaraty, Brasília na meta, e numa época que meu pai nem pensava em também ir para Brasília. Só aproveitando o gancho que você falou do seu pai, assim, nós sabemos quem é o seu pai, mas quem não sabe, quem está nos assistindo, o pai do Juliano é o Jun Giabi, né? Um político importante que não só da nossa cidade, como da nossa região, né? Ele foi prefeito, atuou como deputado também. Foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal. Exato. Então tem uma carreira, uma vida política, pública, né? é um político influente aqui da nossa cidade, da nossa região. Só fazer esse ganchinho aí. Isso foram os cargos político-eleitorais, porque ele ainda foi presidente do Sindicato Rural durante muito tempo, presidente da Cooperativa de Telecomunicações, ou de Telefonia Rural, de Eletrificação Rural. Ele sempre teve uma atividade Muito pública, né, seja ela associativa ou política, muito forte. Você também tem uma história aí entre toda essa bagagem aí de empresário, político, mas também tem uma história com produção rural aí, não tem, Juliano? No meio dessa Mas por conta da família, né? família? Porque aí quando eu comecei a faculdade, com esse sonho de Instituto Rio Branco, etc. e tal, foi num período meio diferente que a questão ambiental estava vivenciando. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, num período que assim, não se falava muita coisa ainda em meio ambiente. Eu tinha voltado numa época que nem internet existia. A gente fica pensando, pô, como é que seria o mundo sem internet, né? Nós vivenciamos... Não sei se o Rafa vivenciou, mas a gente... Ele só tem cara de bebezão, sem assim, internet, mas é velho. E quando eu comecei a faculdade, em 97, 98, falava-se muito em meio ambiente. Veio a lei de crimes ambientais aqui no Brasil, veio o protocolo de Kyoto em 97, falando sobre mecanismos de desenvolvimento limpo, créditos de carbono. Ao terminar a faculdade, eu voltei para os Estados Unidos. E eu fui com a intenção de fazer um curso lá, acabei não passando nas provas, mas fiquei lá durante quase um ano. E fui morar na Califórnia, que era o estado assim, mais ambientalista dos Estados Unidos, governado à época pelo Arnold Schwarzenegger, que é todo... Eu acho que ele era vegetariano já naquela época, ele era todo saúde, vegano, saúde 100% e tal. Que nem você, né, Vlad? Vegano. Eu Igualzinho, sou fitness. igualzinho. Ele é fitness, eu sou Corpo, fitness. É parecido. Você vê a semelhança física, Por isso que eu fiz inclusive. essa referência. E aí, cara, quando eu voltei, eu já tinha tido uma certa experimentação do que era essa questão ambiental. Tinha trabalhado em 2, 3 ONGs na Serra da Cantareira durante o período da faculdade, com serviços voluntários. Fui parar num estado ambientalista e que falava mal do Brasil. Então, atribuíam-se, isso lá para 2000, 2001, atribuía-se à época a culpa de toda a poluição atmosférica do planeta, as queimadas da Amazônia. Não, como até hoje, inclusive, né? A gente ouve muito isso. Né? E vocês que convivem nesse ambiente, né, de comércio exterior, de relações internacionais, vocês percebem que muito dessa narrativa ele tem uma correlação diretamente pelo lado comercial, correto? Sim. Ou seja, é uma tentativa de desmerecer a carne brasileira, o milho brasileiro, o álcool Desconstrução brasileiro. da concorrência. É a desconstrução da concorrência. Óbvio que parte da população não consegue ter esse tipo de leitura. Na época eu não tinha esse tipo de leitura. Eu tinha 18, 20 e poucos anos. Não tinha esse tipo de leitura, mas eu fiquei extremamente estarrecido e chateado com aquele discurso. Então, quando eu voltei, eu peguei todo o dinheiro que eu ganhei na época e paguei 2 cursos de pós-graduação. Uma na CETESB, vinculada à Unicamp, e outra na USP,
vinculado à Faculdade de Saúde Pública. E comecei a me especializar na área ambiental. E isso abandonei Isso é todo o lado internacional Isso é da um minha diferencial, vida. né, cara? Pra ser um moleque de 18 anos com dinheiro, normalmente eu queria comprar um carrão, comprar um, né? Gastar com... Eu já não tinha mais 18, eu já estava formado. Então eu tinha uns 22, 23 mesmo anos. assim, novo. Já tava com uma cabeça Ele diferente. nessa época, tinha as festinhas da Fusion de carro rebaixado, estilo Velozes e Furiosos. E você não foi pôr o seu carro lá, você foi fazer do outro lado. Eu nunca fui muito aficionado por carro. Sempre gostei de Fórmula 1, Ayrton Senna, Nelson Piquet, mas nunca fui aficionado por carro. Tanto é que Nessa época era febre. não faço questão de ter carro, essas coisas, mas enfim, para mim é só um meio de locomoção. E aí comecei a me especializar na área ambiental. Deixei o escritório de advocacia que até então eu trabalhava, passei a trabalhar com consultoria ambiental, que é o que eu faço até hoje. Durante todo esse período, eu prestei muito serviço de consultoria para obras públicas de infraestrutura. Então, trabalhei em todas as linhas do metrô, linhas da CPTM, durante todo aquele período de concessão das rodovias paulistas e depois, já durante o governo Lula, com a concessão das rodovias federais, a gente fazia muito licenciamento ambiental, supervisão ambiental. Então, eu sempre tive relações com a atividade pública. E meados de 2009, 2010, eu resolvi voltar para Mogi. Falei, eu tô querendo construir família e eu não quero fazer isso em São Paulo. Então, ao retornar para Mogi, montei meu escritório de consultoria e passei a trabalhar para a parte dos clientes que nós, inclusive, temos em comum. Sim, sim. Aqui na cidade de Mogi e da região do Alto Tietê. Em 2012, eu trabalhava num escritório praticamente ao lado do gabinete do meu pai. Ou seja, meu pai mantinha um escritório, embora ele estivesse em Brasília como deputado federal, ele mantinha um escritório funcional, administrativo de atendimento aqui em Mogi. E meu escritório ficava muito próximo. E, óbvio, né? Eu passei a interagir mais com a vida pública dele. Se interessar, entender. Entender eu sempre entendi, mas eu passei a mais me interessar. Pô, é legal, né? Porque por ser parlamentar, estar no legislativo, você mexe muito com legislação, ou seja, você cria regras novas, revisa regras antigas, constrói políticas públicas que podem vir a ser implementadas pelo Poder Executivo. Você começa a mexer com o futuro, né? Começa a mexer com o futuro. E aí, em 2012, próximo já das eleições de 2012, né? Então, lá em janeiro, fevereiro, começou-se a desenhar quem que ia sair candidato, vereador aqui, vereador ali. Você foi estudar o direito antes disso ou depois disso? Não. Não, com 18 anos. Antes, Na faculdade. Direito, eu acabei me formando em Primeira 2001, 2002, e isso eu já estou falando em 2012, né? Tá. Durante esse período todo, entre 2000 a 2012, nós tivemos 2 eleições para a Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma em 2002 e depois outra em 2006. Em 2002, logo que eu entrei na faculdade, estava saindo da faculdade de Direito, e como todo estudante de Direito, ele sai assim, muito politizado. Sim. Né? Meu pai tinha acabado de entrar na prefeitura. E eu perguntei para ele, pô, pai, acho que eu quero sair deputado, hein, meu? Quero sair deputado. Isso em 2002. Até incentivado pelos meus colegas de faculdade na época. E meu pai falou, não, senhor, vai estudar, meu. Você acabou de se formar, vai trabalhar, vai ganhar vida. Depois, quando você tiver maturidade suficiente para entender o que é ser um parlamentar, você vem conversar comigo. Em 2006, eu já gerenciava grandes contratos, né, de supervisão ambiental, contratos públicos grandes. Nós éramos contratados via processo licitatório, concorrência, coisas desse tipo, e eu gerenciava equipes. E nessa época, meu pai veio me perguntar se eu queria ser. Né? Que aí ele já achava que eu já tinha uma maturidade para isso. E aí eu falei, não, agora não quero mais não. Agora tô ganhando dinheiro, tô tranquilo. Quero ficar aqui.
É que assim, a gente costuma dizer que você nunca consegue ser um profissional pleno, principalmente na área de consultoria, ou seja, você é consultado a respeito de assuntos, sem você se dedicar à área acadêmica. Então, sem dúvida. Ao mesmo tempo que eu ia construindo minha carreira profissional, eu também ia dando um pouco de estrutura para a parte acadêmica. Então, eu estudei muito durante esse período, cheguei até a dar aula, dei aula na FAP, quando voltei, passei a dar aula na UBC, hoje Universidade Cruzeiro do Sul, aqui em Mogi das Cruzes. E quando me tornei vereador, aí infelizmente tive que abandonar praticamente tudo, né? Desde a minha atividade profissional, passando pela atividade acadêmica. Foram assim 8 anos de intensidade de segunda a segunda. Por compliance ou por opção mesmo de se dedicar exclusivamente à vida pública? Por eu enxergar necessidades. Então, coisas pode até parecer meio que idiotas, mas, sei lá, durante o período que eu estava na prefeitura, eu chegava a monitorar até as equipes de sinalização viária que trabalhavam das 10 a umas 2, 3 horas da manhã, para ir ver o que os caras estavam fazendo, como é que era feita essa sinalização noturna. Né? Então, eu senti essa necessidade de entender como é que funcionava a máquina, de me interagir com todos os funcionários, independentemente da hierarquia, entender os processos, não só os burocráticos, administrativos, os legais, que aí é da minha praia, mas entender a parte operacional. Todo mundo acha que a vida pública como é que funciona, como é que funciona a logística, por exemplo, de dispensação de medicamentos, como é que funcionava a logística da nossa merenda escolar, por que é que lá no Cazem a gente tinha um estoque tão grande de geladeiras ou de cadeiras de escolas. Né? Por que tinha cadeira lá comprada em 2009? Por que estava lá? Entender. Tudo isso tem uma razão. E não é uma má versação do dinheiro público, mas é que as administrações que nos antecederam aproveitavam a sobra, por exemplo, do dinheiro do Fundeb e adquiriam equipamentos, geladeiras, coisas que são utilizadas, inclusive, no dia a dia. Vai abrir uma nova escola, você já está com os equipamentos prontos, comprados com o dinheiro do Fundeb do ano anterior. Sim. Então, e na Câmara Municipal funcionava da mesma forma. Por estar na presidência de 2 comissões, eu era o único vereador que presidia 2 comissões. A de Justiça e Redação e de Meio Ambiente, na época. Você tinha uma carga horária de quanto? Tinha 24 horas por dia? Todos os projetos de lei passavam por mim. Todos. Você trabalhava 18 horas por dia? Cara, 14 fácil. E assim, tinha coisas que eu não entendia a respeito. Lei do Acessuas, que é mais ou menos o sistema de saúde. A gente tem o SUS e na área da assistência social a gente tem o Acessuas. Nunca foi a minha praia esse assunto. Então eu chamava pessoas da cidade para vir me explicar como é que funciona esse sistema, o que esse projeto de lei está querendo dizer. Existem determinadas terminologias que são próprias, seja do comércio exterior, seja da medicina, seja de publicidade e marketing. Nome de tributos, por exemplo, que tem tributo que os municipais, óbvio que a gente conhece, mas tem um monte de tributo, por exemplo, que eu não conheço. Federal, estadual. Então eu sempre me consultei com especialistas aqui da cidade para poder gerar pareceres ou questionamentos ou invalidar determinados artigos desses projetos. Ao deixar a vida pública em 2020, eu regressei para a minha atividade privada, que é a área de consultoria ambiental. Estou com várias coisas rodando dentro do escritório, ou seja, a gente trabalha não só com projetos de licenciamento, aprovações, projetos de engenharia, mas a gente trabalha com alguns programas diferenciados, como é o caso do nosso programa H2Água. Né? A gente tem um programa específico desenvolvido com uma metodologia específica dentro da Taio Consultoria. Estou fazendo aqui meu merchan. Por favor. Aproveita. E a gente, com esse programa, nós incentivamos proprietários rurais a destinarem áreas de preservação permanente que estão degradadas para fins de compensação ambiental. E aí eu acabo linkando esses programas com as empresas que têm no seu core a valorização do ESG. Então eu passo a dar a essas empresas, desde que elas invistam naquela propriedade rural, passo a dar a essas empresas elementos técnicos
que permitam ela falar, eu invisto no E do ESG. Como? Dessa forma, dentro do programa H2 Água, e esses são os indicadores do dinheiro que eu tenho colocado lá dentro. Bacana. Cara, eu não podia perder a oportunidade, você é um especialista em área ambiental, a gente atuando dentro do mercado, vendo as empresas, eu vejo que os empresários, quando falam em meio ambiente, parece que os caras eles ficam, né, até arrepiados, porque realmente é um assunto que a gente sempre ouviu dizer. Eu queria perguntar isso para você. O meio ambiente, muitas vezes, ele é um entrave para o crescimento das cidades? Ou você entende que a gente tem que respeitar realmente e procurar outras áreas? Porque assim, a gente sempre fala isso, essa relação, esse equilíbrio, né? Porque você fala assim, pô, mas você não pode degradar o meio ambiente. Eu também entendo que não, mas eu também entendo que a gente também não pode parar o progresso, né? Como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que esse equilíbrio? O meio ambiente não é o meio ambiente o entrave. O que é o entrave é a burocracia que foi criada para proteção ambiental. Sim. E aí a gente envolve de novo relações, interesses e comércios internacionais. Porque é que é permitido determinadas atividades ou até explorações em outros países, em outros continentes, e aqui no Brasil isso é tão visto de maneira pejorativa. Vou dar um exemplo da atividade mineral, por exemplo. Nós temos uma atividade riquíssima, inclusive aqui na cidade de Mogi. Se eu não me engano, a gente tinha entre 4 a 10 milhões de royalties por conta da mineração. Então, a legislação federal estabelece que o município, onde tem atividades minerárias, ela recebe um royalty em relação a isso. Então, ela é uma atividade econômica importante. E é daí que grande parte dos nossos bens de consumo são providos. Só que aqui no Brasil, essas pessoas, talvez por conta de alguns acidentes, como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, isso traz consigo uma carga muito negativa. Entretanto, sempre, independentemente da atividade que nós fazemos, inclusive essa que nós estamos aqui dentro do podcast da Camex, nós geramos poluição, nós geramos um impacto ambiental em menor ou em maior escala. A atividade minerária também vai gerar impactos. Então, o entrave hoje ele é de regulação. É a forma como a legislação foi criada. E essa legislação foi criada entre a década de 80, 90 e início dos 2000, muito influenciada por aquilo que acontecia no exterior. Muito por conta do crescimento rápido da produção brasileira, porque nós vamos lembrar que até a década de 90 nós passamos por um processo industrial forte durante o governo militar, década de 70, durante a década de 90, final dos anos 80, 90, por conta da hiperinflação, óbvio que a gente viveu um processo de recessão aqui no Brasil, mas o fato é que, com a abertura do mercado durante o governo Collor, nós passamos a ser um player importante dentro do cenário internacional. E isso começou a incomodar, óbvio, determinados países. E eu não tenho dúvida alguma de que existiu lobbies internacionais para a formação desses entraves. Sim. Existiu e existe. O que eu gosto de dizer, Denis, é o seguinte: as pessoas elas precisam ter senso crítico. Não importa se você assiste a Globo, não importa se você assiste a Band, a CNN agora, Jovem Pan, a Jovem ou a CamexCast. O fato é que você precisa ter uma opinião pautada em estudos, em análises e chegar a uma conclusão. É que a gente vive a era da narrativa, não se tem mais fatos, se tem versões de história, se tem narrativa. Então, as pessoas não têm acesso à informação. Acreditar nessa narrativa de que, no Brasil nós precisamos preservar toda a mata. É importante a preservação. Mas mais importante do que a preservação é a recuperação, é a compensação, ou seja, a partir do momento que você suprime, você vai lá e compensa, certo? No mesmo nível. Porque eu queria só colocar um exemplo muito atual, né? Vamos colocar que nós estamos na cidade de Mogi das Cruzes, estamos a 60 quilômetros do litoral. Como é que os mogianos e mesmo os paulistas faziam para chegar no litoral? Se não existisse a Mogi Bertioga, por exemplo, que foi construída na década de 70, década de 70, 80, Maluf, né?
Né? Como é que assim, hoje Hoje seria impossível você construir uma Mogi Bertioga, porque hoje você não consegue fazer nada lá. A própria duplicação da Mogi Bertioga não se consegue fazer porque tem todo um entrave burocrático. Eu lembro, a minha família tinha, alguns tios meus tinham casas ali em Indaiá. Para você ir para Indaiá, saindo de Mogi, para 8 ou 9 horas. Você tinha Caraguá, achei assim, excepcional vocês citarem isso. Por quê? Quando aconteceu esse acidente, lamentável, óbvio que tiveram omissões por parte de governos municipais, etc. Tal. Mas o que eu mais vejo na TV, e não é o fato de ter participado do Poder Executivo Municipal, então não estou sendo corporativista nesse caso, mas o que eu mais vejo na TV são comentários dizendo que a prefeitura foi omissa, que o prefeito que deixou, o prefeito que deixou. Mas vamos lá. O Lula foi lá e fez um discurso lindo dizendo que, prefeito, me arruma uma área aí que eu vou mandar o dinheiro para você construir uma casa. Quem é que falou que ele vai arrumar uma área licenciável para habitação? Sendo que há anos, os municípios de Bertioga, São Sebastião, vêm tentando regularizar, Caraguatatuba passa por isso também, inúmeros condomínios, sejam eles de alto padrão ou de baixo padrão, ocupações de baixo padrão, tentando regularizar. E aí, cara, é Poder Judiciário, é Ministério Público, são os órgãos ambientais criando esses entraves. Então, poxa, será que esses entraves... Não estou dizendo que tem culpado. A gente tem que parar de achar culpados. Eu acho que tem que achar responsáveis. Certo? Mas eu acho injusto colocar nas costas exclusivamente do Poder Executivo Municipal uma coisa que tem que ter a participação obrigatória do órgão ambiental, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Não estou dizendo que tem que ser complacentes, mas eles precisam ser céleres na análise de processo. Então, existem ações civis públicas que são promovidas pelo Ministério Público de 20 anos, certo? Isso, e o prefeito querendo regularizar. Nós passamos por isso aqui em relação à Serra do Itapetí. Temos áreas aqui na área central. Time, né? Porque o prefeito que teve a ideia lá atrás já muda o prefeito. Quantas vezes muda? E assim, às vezes o quarto, o quinto que está vindo não está amarrado com aquelas ideias do início. O Alckmin deu uma entrevista semana passada falando sobre isso. Ele estava no litoral e ele falou assim, olha, o problema agora vai ser a gente conseguir o terreno. Que é exatamente isso que você está falando. O Lula fez um discurso lindo. Né? Ele jogou pra galera. Exato, que é o que ele sempre faz, né? Também não estou criticando ele, não. Mas o fato é que aquele discurso, para quem faz uma análise crítica e entende da situação, sabe que aquele discurso é politiqueiro. É político, exato. Dentro dessa área ambiental, Juliano, pegando o gatilho, a Camex participou de um projeto agora junto ao IPT da USP, onde eles estão com um projeto de biogás. Ninguém está reinventando a roda, né? Um projeto bem antigo. Perdão. E você já conheceu esse projeto que existe lá dentro da USP, que roda hoje, coordenado pelo Wildo? Especificamente do IPT da USP eu não conheço. Não, vou te levar lá para conhecer o projeto, bem bacana. Não, vai ser legal. Tem uma tecnologia alemã, que a gente ajudou eles a trazerem para cá, e é um equipamento, né, alemão, mas a tecnologia é lá da USP, a ideia, o projeto deles. Certo. Implementado por uma empresa, acho que do Rio Grande do Sul, e está rodando, gerando energia para a universidade. E até onde, com essa visão ambiental, você acha que os municípios deveriam investir nessa geração de energia limpa para município? Você que teve o lado de gestor de uma cidade, e o problema de lixo é grande para todo município. Eu acho que quando a gente fala de tratamento de lixo... Juliano, desculpa só te interromper, eu preciso mencionar aqui o acidente que teve, a gente falou, o acidente ambiental que teve agora, foi no Carnaval, né? Onde nós tivemos, por conta das chuvas, né? A serra desbarrancou lá e... trouxe muito prejuízo para as cidades litorâneas aqui. Exatamente, para as cidades litorâneas. Quase 60 óbitos. Né? Exatamente. Então, assim, foi muito sério só para a gente estar amarrando. Tragédia, sim. Foi uma tragédia. Cara, quando a gente fala de geração de energia, quando a gente fala de tratamento de resíduos sólidos domiciliares urbanos, eu tendo a pensar da mesma forma como os planejamentos urbanos vêm pensando atualmente. Então, antigamente, nós desenhávamos a cidade, quem brincou de SimCity fazia isso, nós desenhávamos a cidade, sim, indústrias para um lado, comércio do outro, serviços do outro, residência lá longe, certo? E para isso geravam-se gigantescas malhas viárias e todo o sistema, inclusive, de transporte
seja ele de carros ou transporte público rodoviário, todos eles sempre funcionavam naquele modelo radial onde a galera toda saía da periferia e vinha toda para o centro, né? Então, São Paulo é esse grande exemplo e Mogi das Cruzes também é. Então, a galera pega Rodrigues Filho, pega João 23, congestionado, por sinal aqui em Mogi das Cruzes, ou vindo lá de Jundiapeba, Brás Cubas, pega Francisco Ferreira Lopes, ou pode vir pela Anchieta, Barra de Mar de Barros, mas sempre pelos grandes corredores, chegando na área central. Em São Paulo, 23 de maio foi construída com essa finalidade e todas as demais grandes avenidas. Hoje, inclusive o plano diretor, tanto da cidade de Mogi como todas as demais revisões de plano diretor de outros municípios, eles pensam em novas centralidades. Criar uma nova centralidade em locais mais distantes. Então, se você pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, e pensar no bairro do Tatuapé, o que era 20 anos atrás, o que é hoje, o cara não precisa mais sair do Tatuapé e ir para Moema, certo? Se você pensar, inclusive, nos bairros ali, Vila Andrade, que fica ali perto do Morumbi, é a mesma coisa, né? Morumbi, Vila Sônia. Grande estádio, inclusive. Jardim Sônia, né? Que, na verdade, o Morumbi Vila Sônia. Vila Sônia, né? Ou seja, passaram a ser uma cidade, praticamente. E quando a gente fala de energia e tratamento de resíduos, eu penso da mesma forma. Eu acho que nós termos grandes áreas dedicadas a uma central hidrelétrica com um lago gigantesco, causando um impacto ambiental enorme, para trazer energia elétrica lá do Rio Negro, do Rio Solimões. E durante esse trecho todo de transmissão, você perde energia, perde calor. Enfim, eu sou muito favorável à geração de energia descentralizada, que é o que essas placas de energia solar passaram a permitir em cada uma dessas casas. Então, ter um biodigestor dentro de um shopping center, por exemplo, como eu acho que vinha sendo estudado, inclusive, no Shopping Eldorado, que eles montaram na parte de cima do Shopping Eldorado, ali perto da USP, um local de compostagem, tem uma hortinha. Ceasa, uma Cobal. Ou colocar um biodigestor dentro da Cobal. Pequenos, não precisam ser grandes usinas sim. Grandes projetos, de geração de energia. Caros. Coisas baratas. Né? Você passaria a ter uma gestão de produção energética maior e gestão de resíduos maior. Sim. Então, pensar em grandes aterros sanitários, em grandes obras públicas, isso demanda muito tempo para licenciamento ambiental, é caro. Qualquer erro de projeto, nós estamos falando de milhões ou bilhões. Se você erra num projeto pequeno de uma casa, nós estamos falando de 30, 40 mil reais de prejuízo. Né? Sim. Então, essa é a diferença. Perfeito. Uma pauta também que eu queria trazer aqui para você, Juliana, que eu acho que é bem interessante a gente conversar, é o seguinte: uma das propostas da Camex é falar com aquele empresário que é pequeno ou que é médio, que muitas vezes é mais empreendedor do que empresário e que não vê potencial de exportar ou importar. Né? Então, para ele fala assim, pô, será que isso é para mim? Né? Será que eu consigo? Será que eu posso? Etc. e tal. Com a tua visão de empresário, com a tua visão de político, que já passou pelos dois lados, que conhece como funciona o nosso sistema, a Camex ela tem uma atuação no Alto Tietê, especificamente Vale do Paraíba, então olhando para essa região onde a gente atua, como que você vê essa evolução do futuro? Para onde que a gestão está olhando? Para o empresário que está nos ouvindo agora, que está assistindo aqui o nosso canal, aonde que ele consegue se apoiar pensando no negócio dele para os próximos anos? Cara, falando em gestão pública especificamente, ou seja, atuação do poder público nesse sentido, e aí eu vou diminuir a minha abrangência geográfica para o poder público municipal. Tá. Porque aí cada um tem a sua agenda específica, mas eu acho que no caso do município especificamente, quando a gente fala de comércio exterior, cara, eu não consigo enxergar grandes atuações por parte do município, a não ser a desburocratização na criação de novas empresas, né? Ou a criação de um ambiente, o pessoal fala muito hoje de ecossistema, que permita que essas empresas possam se instalar na cidade. E quando a gente fala de ecossistema, a gente fala de infraestrutura, fala de telecom, fala de mão de obra, principalmente, e logística. Sempre nós vamos esbarrar em logística, certo? Então, o que
de um jeito ou de outro para que as coisas cheguem aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Ainda bem que a Mogi Dutra foi duplicada. Mas mesmo ela duplicada, eu já peguei, voltando, por exemplo, da Chácara Guanabara, ela totalmente parada por conta de um acidente numa das faixas de rolamento, certo? Então, logística, sem dúvida alguma, é uma parte importante. Então, onde que o poder público deveria atuar seria nesse sentido. E aí, não necessariamente ele trabalha com foco no comércio exterior. Ele passa a trabalhar para um ambiente de negócios de maneira abrangente. E generalizada. Aí a gente fala de logística, mão de obra, infraestrutura. E é o primeiro que você falou? Infraestrutura, telecom, que é faz parte da infra. Que eu acho que é uma infraestrutura adequada para você trazer novas empresas. É indubitável que a região do Alto Tietê como um todo, pelo fato da matriz ferroviária instalada, a aero ou a própria rodoviária, a gente tem grandes benefícios. Então, toda comitiva que visita outros países, inclusive a atual administração deve estar fazendo isso, a gente vai levar quais são os grandes enlaces positivos que nós temos aqui na região. Mas isso eu acho que, cara, o poder público pode fomentar muito, mas depende muito da mudança do mindset do empresariado. Aí eu vou pegar Porque não é só o comércio exterior. Da mesma forma que o empresariado enxerga a questão ambiental como sendo entrave, ou a questão tributária, ou a mão de obra, ou a dificuldade que ele tem de comunicação, porque hoje as matrizes de comunicação não estão mais só no jornal, na TV, passa pela internet, passa pelo Insta, passa pelo Face, passa pelo LinkedIn, enfim, os canais de comunicação ficaram gigantescos. Tudo é complexo. Então o empresário ele tem que entender que não é só o talento e não é só a vontade que faz ele ter sucesso dentro da empresa dele. Ele precisa de um pouquinho de dose de sorte, mas ele precisa estudar. Sim, muito. Precisa ir atrás. Implantar processos. Precisa buscar conhecimento. Implantar processos. Sem dúvida. Conhecimentos. Treinamento. Eu brinco assim, eu não sei se vocês já contaram isso para o público de vocês, mas eu fiquei assim, extremamente assustado no lado positivo, assim, fiquei surpreso o como uma condução adequada no relacionamento ele permite você fazer novos negócios. Então, quando se instalou na cidade o BNI, do qual vocês fazem parte, e eu fui entender como é que funcionava a metodologia, eu falei, pô, isso sim é networking. Não tomar chopp no bar, certo? Sim. Não é só tomar café na padaria. Network você exercita e tem uma metodologia para você tem um método, fazer tem sistema. essa palavra funcionar de fato. E isso funciona no marketing, funciona no comércio exterior, funciona com network, funciona para tudo. Sim. Então... E qual que era o link que você falou que ia fazer? Eu pego um gatilho na pergunta do Rafa e eu entendo que a carência não é na atividade do poder público em si, mas existe um espaço que a Câmara vem para suprir, que é a integração entre o público e o privado para a implantação de uma cultura de exportação, de importação. Você tem aí pequenos apoios para os pequenos empresários que nem o Sebrae, você tem linha de informação, mas até na parte acadêmica, Juliano, é complicado você encontrar essa parte de informação para o pequeno exportador, para o pequeno importador, como é que ele desenvolve um fornecedor, como é que ele faz aquele estudo de viabilidade econômica para saber se vale a pena, como é que ele acha esse fornecedor. Pô, você tem aquele conceito de que só se dá para importar em grandes escalas, container fechado, e não, existe a possibilidade. Então tem que ter um trabalho de inteligência, um departamento que entenda de comércio exterior, que possa fazer uma parceria com secretarias de desenvolvimento econômico, com o Sebrae, para levar isso ao pequeno empresário. Mas vocês têm ideia de quanto que a Amazon importa de produtos das mais variadas lojas virtuais que estão sediadas dentro da Amazon, quanto que eles importam para o Brasil? Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, hoje eu estou gerenciando lá o time de beisebol da cidade de Mogi. O material de beisebol você não acha na Decathlon, você não acha na Oscar Calçados. Softball, beisebol. Você tem que importar. Sim. E, cara, não existe coisa mais fácil hoje de você simplesmente entrar no site da Amazon
com uma grande variedade, marcas, produtos de qualidade, etc. Tal, só que você não conhece a loja. Mas você sabe que confia conhece na a Amazon. Mas você tem uma chancela Amazon ali. Acabou, mas você está importando. Sim. E tem lá, inclusive, um valor que duplica o valor do produto que você está adquirindo, que devem ser as taxas de importação. Eu estou falando isso porque, assim, o brasileiro, ele se acostumou a comprar online por conta da pandemia, etc e tal, passou a ter uma segurança virtual maior, certo? Então o brasileiro está acostumado a isso. Se o empresariado local deixar, isso vai acontecer com que daqui a pouco que vocês vão receber, eu acho, nos próximos programas, empresários dessas áreas virtuais. Né? Daqui a pouco a gente não tem mais restaurante, a gente tem iFood. Daqui a pouco a gente já não tem mais lojas de material esportivo. A gente vai ter a Amazon. Isso tanto quanto produtos e serviços. Sem né? dúvida. Vou chegar ao ponto de não ter loja, de ter showroom. Você vai conhecer, não é tirar showroom, sua né? opinião, Em marketing a gente chama de lojas conceito. Lojas Né? Já existe Você isso. sabia vai que no Oscar existe Freire, a por exemplo, você possibilidade vê. de você colocar o teu produto fabricado em Mogi, São Paulo, em qualquer lugar, para vender na Amazon nos Estados Unidos? A gente tem um adido comercial lá em Lake Nona, ele mora do lado desse warehouse da Amazon e ele faz todo esse trabalho. Minha filha hoje mora no Japão. Ela me comentou que a mesma Netflix que ela assina aqui, ela assina lá, só que a programação é toda diferente. Sim. Na hora que você entra na Amazon, eu fui perceber agora isso. Eu, com 40 e tantos anos, fui notar isso. É possível entrar na Amazon JP, é possível entrar na Amazon só.com americana, é possível entrar na Amazon Polska da Polônia. Sim. E para cada uma dessas extensões, os produtos mudam, valores mudam. Etc. Completamente. Mas dá para você comprar. Eu consigo comprar Amazon com BR, ou seja, Amazon Brasil, eu consigo comprar Amazon JP. Sim. Só que produtos diferentes, preços diferentes. E se você tem uma trading ou uma outra empresa que você possa comprar lá, ela receber e te mandar, você consegue transformar isso numa importação de escala. Certo. Tendo uma trading lá naquele país, por exemplo. Comprando de qualquer fornecedor, seja online ou físico. Então, falta muita informação fechando isso aí. E aí cabe a uma câmara, a entidades, fazerem essa conexão entre o pequeno empresário, que sofre com essa desinformação, e o poder público. Você está conciliando, atuando em parceria com secretarias de desenvolvimento, levando informação até por custo de qualificação. Vou lá, trabalhos em parceria. Às vezes, assim, fazendo só um exercício mental. Você sabe, eu não quero, pelo contrário, desmotivar esse tipo de ação. Mas o fato é que, da mesma forma que você empresário, consegue estabelecer novos procedimentos internos, com um ambiente mais legal para os seus colaboradores, ser uma empresa da diversidade, privilegiando a diversidade de gêneros, raças, religiões, enfim, ser uma empresa moderna. Existem empresários que não têm interesse para fazer isso, certo? Então, existem empresários cultura, que enxergam oportunidades como essa, e eu tenho certeza que vocês já contaram vários cases de sucesso da nossa região. O cara que nunca tinha pensado em importar ou exportar e passou a enxergar nisso uma oportunidade. O fato é que nós temos uma comunidade, por exemplo, brasileira gigantesca, sediada em vários países, seja nos Estados Unidos, seja no Japão. Existem oportunidades. Né? O cara que enxergar isso, talvez não seja a Câmara a responsável por fazer o cara enxergar. Isso é o empreendedor que vai ver essa oportunidade. E a Câmara ela acaba tendo um papel importante de comunicação pública, porque dificilmente vocês vão conseguir sozinhos, sem a participação não só do poder público municipal, mas do poder público estadual, que cuida das escolas estaduais, do ensino fundamental para cima, modificar uma cultura brasileira. É a forma como o empresariado brasileiro pensa. Por que a gente fecha tantas empresas? Por que a gente abre e fecha tantas empresas? Por que elas não têm uma alta taxa de vitalidade? Por despreparo financeiro, econômico, jurídico.
relações trabalhistas, Você vê sindicais. que é uma questão cultural. Você vê que uma empresa na China, ela nasce numa garagem desse tamanho e ela já nasce visando o mercado global. Ela já nasce estruturada para exportar. E aqui no Brasil você tem pequenas e médias indústrias aí já um pouco mais robustas que não tem essa linha de pensamento. E aí, de novo, fazendo um exercício filosófico. Antigas, de décadas. Vocês já devem ter sentido isso na pele. Em determinadas situações, ser empresário é visto como uma atividade ruim. Sim. É como se nós estivéssemos explorando mão de obra, exatamente. como se a gente... Sabe? Primeiro, os empresários são todos ricos, não são ricos, não fazem distribuição, enfim. Exploradores. Então, veja como o pensamento... Nós precisamos modificar a forma de pensar dentro do Brasil. É um pensamento ainda primitivo e ainda que falta muito, né, para a gente conseguir equilibrar essa balança quando você compara isso com países mais maduros. Mas é uma narrativa que vende. Eu acho que falta muito preparo. Eu vejo, na minha atividade, eu recebo muitos empresários já constituídos, novos empresários, e eu sempre faço uma brincadeira. Tinha uma rádio que falava, do slogan da rádio, falava assim, Brasil, o país dos empreendedores. Eu costumo dizer que o Brasil não é o país dos empreendedores, é o país dos desempregados. Desses empreendedores que estão começando agora. Porque muitas vezes ele sai de uma empresa, ele recebe aquela rescisão dele lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, e ele vai resolver abrir um negócio. Né? Só que ele não faz um estudo de mercado, o cara ele vem despreparado, eu inventei que eu quero fazer aquilo. Né? Então, muitas vezes, não que eu desmotivei, falei, você já fez um estudo? Você tem um plano de negócios? Você viu como é que funciona o seu mercado? Qual a Não vi. Pô, vamos trabalhar isso primeiro antes de você começar a pensar em empreender. Isso já é a causa do que o Juliano falou. Exatamente. Da grande taxa de falência inicial. Porque o cara é muito bom tecnicamente naquilo que ele faz, mas ele não sabe nada sobre gestão. Exato. Ele não entende fluxo de caixa, ele é capital de giro. Exato. Ele é baita técnico naquilo que ele faz. Do que a gente aprende, até por conta a gente aprende na escola, né? Eu até postei um vídeo lá de um menininho de 12 anos falando a respeito de educação financeira. Sim, eu vi. Você não aprende educação financeira na escola. Mas é legal esse ponto que o Juliano está trazendo, que vocês estão falando, porque assim, existe também no Brasil aquela visão que, na minha opinião, é um pouco equivocada, do pessoal meio que falar, pô, é legal isso, sabe? É legal. Se você é empresário no Brasil, você é empresário em qualquer lugar do mundo, porque aqui é tudo uma maluquice, aqui é tudo difícil, aqui é complicado. Então, se você consegue aqui, você consegue você é sucesso. E pô, não é bem assim, né? A gente tem que ter uma seriedade no que a gente está fazendo. Uma comparação que eu faço muito com o mercado externo e com o mercado nacional é que, assim, o brasileiro ele faz produto, o americano ele faz marca. Por isso que um americano vende um celular por 14 mil reais, ou sei lá quantos mil dólares, e aqui no Brasil ninguém faz celular. Né? Por quê? Porque a gente prefere fazer o componente que você vai vender para o cara, que o cara vai colocar no aparelhinho e vai devolver para você. Mas o que não é assim no Brasil? 10 Vamos mil falar vezes de combustível, que tá assunto da moda aí, subiu. A gente tem petróleo, bacana, nas refinarias. Exatamente. O Brasil ainda segue nesse pensamento. Mas vou puxar outro assunto aqui agora, Juliano. Você falou do beisebol. Conta um pouquinho disso pra gente. Como é que tá esse projeto novo aí? Acho que é o seu último projeto, né? O mais atual. É um projeto voluntário, de paixão pura. Não sei se você sabia disso. Vocês sabiam disso Sabe já? Que ele estava presidindo, eu joguei não, durante mas muito que tempo. Chegando, sim. Durante muito tempo. Joguei durante a infância, me machuquei, depois voltei a jogar já na fase adulta. Mas o que me atrai não é a modalidade apenas, né? É um ambiente familiar, de amigos antigos que a gente se encontra. Então é como qualquer outra confraria de amigos. Óbvio que ter uma ferramenta esportiva, como é uma modalidade coletiva, que é o beisebol, isso acaba ajudando meus filhos e os filhos dos meus amigos. Hoje a gente está gerindo e retomando as atividades do beisebol. O beisebol na cidade de Mogi já foi a grande coqueluche brasileira, ou seja, durante a década de 70, 80, 90, início dos 2000, nós ganhávamos tudo. A gente entrava no campeonato, nós éramos o time a ser batido em todos esses campeonatos. A seleção brasileira era formada por atletas de Mogi, a comissão técnica era formada por atletas de Mogi, nós exportávamos atletas para as principais ligas profissionais, coreana, taiwanesa, japonesa, americana, mexicana, ou seja, gera oportunidades. No final de 2021, eu comecei a levar meu filho ao longo de 2021. No final de 2021, a gente resolveu assumir uma
a administração, assim como vocês na Camex, fazem de maneira voluntária para retomar as atividades esportivas. E a primeira coisa que eu fiz foi, cara, criar uma estrutura administrativa, criar cargos. Dividir responsabilidades. Dividir responsabilidade, chamar Legal. a galera para trabalhar. E hoje a gente tem um projeto aprovado no governo do estado, com a participação direta de empresas da cidade de Mogi das Cruzes via lei de incentivo. Retomamos assim a modalidade em categorias, então a gente hoje tem categorias formadas das idades de 6 a 12 anos, federados inclusive, então durante muito tempo a gente também já não tinha mais vínculo com a Confederação Brasileira. Tem vínculo com o Bunkyo esse projeto ou não? Nós somos um departamento do Bunkyo. Então o ok. Bunkyo de Mogi das Cruzes, ele tem duas atividades que são as mais vistas, né? A atividade cultural, que está vinculado ao Akimatsuri, por exemplo, ou a outras festas, como Tanabata, que foi feito ano passado lá no Parque Centenário da Imigração Japonesa. E tem o departamento de esportes, que tinha tênis de mesa, tinha atletismo, e beisebol sempre foi a parte mais forte esportiva. E é isso que a gente acabou retomando. Tem todas essas categorias. Mas é aí. hobby, cara. É uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de assistir, por exemplo. Eu gosto de jogar. Legal. Quantas crianças você acha que vão ser impactadas aí, beneficiadas com essa atividade esportiva Hoje, no projeto? Ao longo do ano passado, foram mais de 100. Tem lá, começa, para. A gente tem 60 crianças, assim, fixas, ativas, Legal. pertencentes a essas categorias que eu comentei com vocês. Mas toda semana a gente recebe gente nova lá. Mas em nível de treinamento, de escolinha ou já para competir, alguma coisa Tem assim? as Como é que duas tá? coisas. Então é importante que papai e mamãe saibam. Outro dia eu até resolvi dar uma bronca num grupo de WhatsApp. A criançada estava disputando um amistoso. E aí os papais começaram, contar o jogo. Não importa contar o jogo. Pergunta que você devia fazer, meu filho está feliz? Meu filho está contente? Meu filho participou do jogo? Sim. Ele está integrado? É essa a pergunta principal, não é o resultado. Óbvio que quando a criança atinge determinada idade e ela quer, tem talento e a família está integrada nesse processo, aí começa-se o treinamento de alto rendimento. O que não dá para fazer é o que aconteceu comigo, por exemplo, e deve ter acontecido com atletas de várias outras modalidades. Você se machuca muito cedo. Né? E ao você se machucar muito cedo, que é o que aconteceu comigo, você perde o estímulo ao esporte. Então, eu durante muito tempo, não é que eu não gostava do esporte, mas eu evitava fazer qualquer tipo de esporte, porque eu sentia dor. No beisebol, assim como no tênis, você deve ter muitas lesões por esforço repetitivo, né? No arremesso, nas rebatidas. Pode ter como pode não ter. Isso também faz parte da fisiologia de cada ser humano. E técnica, né? Né? De movimento. Mas depende da preparação. Ô Juliano, e como é que a gente encontra, como é que eu faço para chegar nessa estrutura de time de beisebol? Tem um Instagram, um site? Tem um Instagram do telefone? Mogi, tem um Instagram do Mogi Beisebol para quem quiser acompanhar. E para quem quiser ir lá Sabe de ver, cabeça sem falar ou não? é o Mogi Beisebol. Mogi Beisebol. @Mogi Mogi Beisebol. Tá. É um projeto para todo mundo, né? Não é só para a comunidade nipônica, né? É Não, aberto. pelo contrário. Hoje Legal. o público maciço não é oriental. O público Tá. maciço é assim, ocidental, né? Tá. Mamãe e papai que tiver um filho quiser colocar, entra E lá, a- @Mogi Beisebol E a própria mamãe vai e ter o papai contato. que quiser jogar também pode jogar. Porque Legal. hoje nós temos Você até pra um correr time atrás da bolinha. de softball, que é um beisebol um pouco mais lento, né, em uma bola maior, um pouco menos agressivo. E tem papais e mamães que começaram a jogar. Legal. Deixaram o beach tênis e foram jogar softball. Qual que é o objetivo desse projeto no Então, para futuro? quem quiser, sábado, pode chegar lá ou às 14, o treino vai das 14 às 17. Para as categorias de alto rendimento, a gente dá treino o dia inteiro no sábado. Mas para quem quiser ir lá conhecer, sábado, lá no Centro Esportivo do Bunkyo, que é a Avenida Japão Legal. 5919, Perto onde ali tem da o linha do Akimatsuri. trem, né? Onde Em Mogi funciona das o Matsuri? Cruzes. Não, lá Onde no roda o Akimatsuri. Vila Moraes. É, lá Tá. no Vila Moraes. É exatamente lá onde tem o Akimatsuri, 5919, da Avenida Japão. Você chega lá no sábado, das 14 às 17, ou domingo, das 8 ao meio-dia. Bacana. Legal. Legal. Esse projeto é o basquete do passado, é isso? Vocês estão tentando criar essa visão aqui na cidade? Como é que é?
Eu acho que o basquete, por ele ter uma história no Brasil de sucesso internacional, que vem lá da década de 60, inclusive, e assim, a gente teve jogadores como Oscar e companhia. Hortência e tal. E com a internacionalização desses atletas, né, seja eles masculinos ou femininos, eu acho que o basquete ele tem um pouco diferente, como o público se relaciona com o esporte, com o basquete, assim como é com o vôlei. Né? No caso do beisebol, ele é um esporte muito nichado ainda. Ele tem poucos praticantes, diferentemente do basquete, mas ele tem muitos fãs, por ele ser um esporte americano, porque o americano sabe vender, certo? Fato. Então, como que americano vende futebol americano no Brasil? Como é que americano vende NBA no Brasil ou vende beisebol no Brasil? Eles vendem. Bacana. Ô, Juliano, e a gente está indo para a parte final aqui dessa nossa conversa e eu queria saber do futuro, do Juliano Abi, o que você tem de projeto aí para 2023, 2024? Cara, da minha vida pessoal, pessoal/profissional, é manter a minha estrutura hoje funcionando em termos de consultoria ambiental, empresarial, fazer com que esses projetos hoje, seja na área de ESG, plantios compensatórios, eles possam continuar se consolidando dentro do mercado. Minha atividade voluntária, meu hobby, ele vai se manter dentro do beisebol. A gente tem lá um planejamento estratégico já traçado. E politicamente falando, é só vocês me convidarem daqui a mais alguns meses que eu venho falar para vocês. Surpresa pela frente. Tem surpresa pela frente. Ou aí, seja, tem mais um programa garantido aí. O fato Produção, é que, anota aí. O fato é que a gente sempre tem que estar nativa, né? Então, Opa, eu sem preciso dúvida. voltar aqui de novo. Não, Com bacana. certeza. Legal. E sua visão agora, sua dica, sua recomendação para o pequeno empresário, pequeno industrial, para esse ano agora de 2023/24 também. Qual que é a dica do Juliano aí? Olha para isso. Se associe. Porque o pessoal comenta, pô, mas japonês anda tudo junto, As associações de bairro, Vila Moraes, Cocoera, Pindorama, etc. Tal, todas elas foram criadas com o objetivo do associativismo, mas de reunir famílias, de criar uma sinergia, de ter uma troca, de uma identidade, enfim, da construção conjunta de uma sociedade. O ser humano, como Homo sapiens, ele começou a se desenvolver em relação às demais espécies quando ele passou a viver em comunidade. Fato. O empresário, ele precisa se associar. Ele precisa estar vinculado a uma Camex, ele precisa participar de um BNI, ele precisa participar de uma associação comercial, de um Sim Comércio. Ele precisa estar vinculado a grupos que façam com que ele tenha acesso a informações diferentes ou a facilidades e benefícios e serviços que são oferecidos pelas mais variadas entidades. O produtor rural que não está vinculado ao sindicato rural, ele deixa de ter uma prestação de serviços técnica que é fornecida pelo Senar, por exemplo, que é o serviço de assistência rural. Da mesma forma que o Senac faz, ou da mesma forma que o SESI ou a Fiesp tem lá os seus serviços sociais, certo? Então ele precisa estar vinculado a isso. O comerciante precisa estar vinculado ao Sim Comércio. Né? O cara que está no comércio, mas que não tem hoje interesse em exportar, mas ele quer conhecer como é que funciona esse ambiente, esse ecossistema, ele tem que estar vinculado à Camex. Porque é onde está sendo discutido, debatido, é onde vêm as informações, vocês recebem feedbacks, vocês recebem informações privilegiadas, coloco entre aspas, para que não seja no sentido pejorativo. Não mas só o fato recebe é que como busca, né? A gente vai em busca da Exato. informação para poder levar para as pessoas. Eu acho que a dica que eu dou é se associe. Você precisa estar vinculado a algum grupo. Né? Sozinho você não chega a lugar nenhum. Não foi combinado, pelo menos eu acho que não, né? Mas assim, o que o Juliano está falando é extremamente importante porque a Camex está lançando agora o seu clube de associados. Então é um projeto que eu estou construindo aqui com os outros diretores. Estamos colocando aí na rua. Tá nem pronto ainda para ser combinado. Exato. Mês que vem, provavelmente, a gente já está lançando. Inclusive, eu tenho até uma reunião com eles para a gente tomar algumas decisões importantes que vai nessa linha de encontro mesmo, da gente conseguir trazer esse associado de um jeito organizado,
né, com pautas mensais, com entregas mensais, para a gente poder abrir a mente, para a gente conseguir debater os assuntos importantes que envolvem o universo Camex e o universo empresarial e fazer o negócio acontecer, né? E aí a segunda dica que eu dou é, o cara que atendeu a primeira dica, essa segunda dica que eu dou é participe. Sim. Então não pague mensalidade. Participa. Ajuda a construir a associação, envolva, ajuda a construir a entidade, vai atrás de informação, não seja um sujeito passivo pagante de mensalidade ou de taxa associativa. Só por estar, por estar. Que aí não valeu de nada. Exatamente. Você precisa ser ativo. Aham. Você precisa buscar informação e precisa conviver dentro desses ambientes. Bacana. Realmente as duas dicas de ouro para fechar É isso aí. a gravação. Bacana. Obrigado. E a gente vai então aqui para os finalmente, né? Bacana pelas dicas. Se você quiser se despedir aí do nosso público. Cara, até a próxima, gente. Boa, já temos um programa já com gostinho de marcado quero já para mais. daqui a Muito uns em meses. breve tem a próxima. isso Quando aí. vem a novidade pra gente pôr na agenda aqui? Cara, é só 6 vocês meses, convidarem. ele Vai falou 6 convidando, meses. vai Boa. convidando. Vai convidando? Que a gente vai avaliando. É né? isso aí. Bom, pessoal, a gente não poderia deixar de mencionar aqui as nossas redes sociais, né? Que nós temos ali o nosso outro diretor fazendo canal. Tem que falar das redes sociais, O nosso site, que é o site camex.org.br. Nós temos também o nosso Instagram, que é o camex.org. Certo, isso aí. meu diretor Rafael? E lembrando também, pessoal, que é o seguinte, o nosso site tem um blog super atualizado, com conteúdos voltados Cheio de conteúdo. para o comércio exterior, conteúdos feitos para o empresário leigo que não entende, né? Então, o nosso papel aqui como Câmara é o que? Ligar a tecla SAP, né? E fazer a tradução do que é técnico para a linguagem do ao vivo e a cores. Então, entrem lá, assim como o Juliano falou, se engajem, participem, tá lá o conteúdo. Quem quiser. E Gratuito. entre em contato com a gente, porque qualquer dúvida estamos à disposição. É isso E aí. acompanhem o nosso Instagram, porque em breve vamos lançar, muito em breve, vamos lançar o nosso programa de associados e eu tenho certeza que vocês vão gostar das novidades que vem por aí. É isso aí. Não foi combinado, hein? Não foi combinado. Meu presidente, suas considerações finais. Eu só queria agradecer a presença do Juliano, pelo tempo, por vir compartilhar toda a sabedoria com a gente. E isso não se faz deixar a gente curioso. Isso não se faz. Eu vou ficar aqui agora matutando, pensando qual será a novidade. Mas só queria agradecer mais uma vez a participação. Obrigado por vir compartilhar toda essa história e sabedoria com a gente e com o nosso público. Eu que agradeço a vocês. Pô, prazerzaço aí estar com os amigos e poder compartilhar esses momentos com vocês também. Então, assistem a próxima, por favor. É isso aí. Bom, pessoal, então nós encerramos esse bate-papo de hoje, uma conversa super bacana com o nosso amigo Juliano Abi. Agradecimentos especiais a ele, ao Rafael, ao Vlad. E, como o Rafa disse, fiquem atentos aí para os próximos programas que serão gravados, as novidades, tem muita coisa boa por aí. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu! Até a próxima.